Hoje nós tivemos uns pequenos atrasos, uma somazinha de pequenos atrasos, mas graças a Deus está tudo bem agora. Estou tendo muita dificuldade também porque mudou a versão do Zoom, então ele está ficando muito complicado. Na hora que você entra, não está roteando aqui também, e tem que reiniciar e faz de novo, reinicia, vai. Mas as coisas vão se acertando devagarzinho. Nós vamos hoje continuar nosso capítulo 10, e tem antes do 3.2, fazer a leitura, né? Você faz para a gente, Valéria? Só deslocalizar perfeitamente todos aqueles que nos conhecem, tá? Continuando aqui. Não, é até. Perfeito. Oh meu Deus, né? Oh meu Deus, tá certo. Isso saiu perfeitamente ao final, né, Valéria? É. Tá certo, tá certo. Oh meu Deus, Ó Senhor, meu Deus. oh Senhor, meu Deus, estava errado. Oh meu Deus, eu errei aqui. Oh, meu Deus, inferia entrando. Por que precisei morrer para compreender? Por que, Senhor? Por quê? Ali comparecia para retratar-se moralmente, falar de si próprio, prestar contas, entretanto, que trazia na própria bagagem, se não vazia de uma existência que lhe parecia tão inútil. Tinha a ideia que as trancas mentais que a isolavam das realidades eternas se haviam rompido de chufre na leveza do pensamento que passara a desfrutar. E aquele Jesus que adorara por fora lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? A senhora Serpa, algo descontrolada, chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia paternal. O generoso amigo deixou que ela mesma estancasse a fonte das lágrimas e, ao vê-la serenar-se, falou comovido. A depressão momentânea lhe faz bem. A dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Seu sofrimento de espírito, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia sua confiança nele. Em tom mais afetuoso, o instrutor imprimiu novos rumos, análise e andamento, participando da jovem senhora, que praticamente a sua ficha de identificação estava pronta, de vez que, antes de sua vinda, o estabelecimento de saúde, através do qual ingressara na cidade, fora consultado sobre sua procedência e filiação na terra. Ainda assim, acrescentou: o seu depoimento aqui, porém, será valioso, porquanto, de posse dele, estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. Posso saber que auxílio será esse? Sim, por seus apontamentos, ser-nos-á possível aquilantar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Não temos acaso todos nós guardiães na existência terrestre? Perfeitamente. E todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências para uso deles próprios. Em nossos estudos, todavia, a sua versão pessoal é muito importante, considerando-se que as suas anotações autobiográficas lhe jorrarão da própria consciência. Há que promovermos um autoencontro no plano das realidades da alma para o balanço preciso de nossas necessidades imediatas. Certamente, em outros lugares, a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratada nas impressões que lhes terá causado. No entanto, em nosso instituto, recolheremos a sua projeção individual intransferível. Antes da gente passar aqui a leitura da apostila, tem 3 apostilas aqui na mesa, tá, gente? Quem estiver precisando, tá? Só frisar uma coisa interessante aqui, nesse último parágrafo, pelo penúltimo parágrafo, desculpa. Quando a Evelina pergunta assim: entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Não temos acaso todos nós guardiães na existência terrestre? Ou seja, eu não sei se ela está um pouco desconfiada ainda, né?
Mas se eu estou no plano espiritual, como é que o pessoal, meus guias espirituais, meus guardiães, não sabem o problema que eu tenho? O que que eu preciso falar? Bom, ele explicou aqui a questão, mas é muito importante a gente entender, né? Frisar bem esse ponto aqui, que ela está no processo de uma terapia. Ela tá ali no processo terapêutico. Tudo bem que ali ele está preparando um trabalho, um direcionamento para outros trabalhos, mas é preciso que ela fale o que ela está sentindo. Isso faz parte do processo. Não adianta eu saber o que você tem. Você precisa falar o que você está sentindo, porque o ato de falar potencializa o pensamento. O ato de falar ele resgata elementos do passado que o mentor não vai poder fazer isso. Só a pessoa consegue fazer. E mesmo esse mentor, dificilmente aquele que está mais ligado a nós tem uma visão tão aprofundada do nosso psiquismo de profundidade a esse ponto. Ele entende tendências, entende fatos do passado, coisas que nos aconteceram. Ele tem uma visão geral, mas nós temos que falar para que isso venha à tona, para que o processo terapêutico ocorra. Ele é um processo, na verdade, às vezes, dependendo da sessão, da terapia, é mais o que a pessoa fala que vai tratar do que propriamente o que o terapeuta vai falar. Então, esse processo tem que acontecer. E o outro é que os mentores, eles têm. Quanto mais a gente sobe na hierarquia espiritual, maior conhecimento esses espíritos terão de nós. Mas quanto mais conhecimento eles terão de nós, menos influência eles têm direto sobre nós. Essa é a questão chave do processo. Os que têm mais influência sobre nós são aqueles que estão mais próximos em termos de mentores, mas são aqueles que estão no nível aqui do plano da Terra. Eles não têm esse conhecimento, eles têm um bom conhecimento suficiente para nos ajudar, mas eles não têm assim como Jesus teria se olhasse para nós. Digamos que Jesus olhasse para nós e visse toda a nossa história, toda a nossa psique mostrada na nossa aura. Ele poderia intervir diretamente? Não. Mas nós podemos nos conectar com Jesus? Bom, difícil, mas podemos tentar fazer isso. Conseguiremos pegar pequenos lampejos. Mas quem pode nos ajudar mais diretamente são os espíritos que estão mais próximos. E os que estão mais próximos de nós não têm esse conhecimento tão profundo. Mas então, por que não se tenta resolver isso? Porque nós somos responsáveis pela nossa própria cura. Nós temos o que precisamos para poder fazer aquilo que é necessário. Nós seremos ajudados também nos ajudando. Não dá para você querer colocar a responsabilidade toda, porque se a gente for levar esse raciocínio até o limite, a gente pergunta, mas então por que Deus já não nos fez perfeitos? Afinal de contas, se um espírito de ordem muito elevada pudesse chegar e tirar de nós todos os problemas que nós temos, curar de todos os nossos problemas e fazer com que nós vencêssemos todas as nossas aflições interiores, então já faria a gente pronto, acabado. Mas não é assim que funciona. Não foi assim, pelo menos não foi essa a ideia que Deus teve na hora que ele. Hã? Aprendizado, você tem que ser responsável pela construção da tua. Você constrói a tua ruína e tu constrói a tua glória, né? Só que a nossa ruína ela é sempre temporária, porque a gente acaba se recuperando, se levantando. No final é sempre a nossa glória, a nossa ascensão espiritual, nossa edificação espiritual. Nós somos responsáveis por isso. Ajudados, é claro, porque sozinhos nós não conseguimos. Não tem como. A gente precisa, apesar de tudo, tem a lei de causa e efeito, a gente precisa ser ajudado. Então, eles vão nos dando as doses necessárias para que a gente faça. Mas sempre que a situação fica muito difícil, aí essa interferência é mais forte. Por exemplo, quando você tem a loucura espiritual, ovoides, por exemplo, espíritos absolutamente perturbados em região umbralina, não tem como eles saírem sozinhos dessa. Eles têm que ser ajudados, mas é sempre uma ajuda que ela vai meio que chacoalhando ali dentro aquela consciência para que ela reaja, mas sempre no sentido de que porque ela possui os mecanismos para fazer isso, só que eles estão tão embotados, tão enferrujados, está tudo tão paralisado dentro do psiquismo dela que precisa vir uma força de fora, mas ele vai vindo na medida em que estimula ela a reagir. Então, por isso que é tão longo o processo de tratamento desses espíritos que perderam, desestruturaram, né, totalmente sua consciência. Mas, é claro, não tem nada a ver com o caso de Evelina, ela é uma situação bem tranquila. É só para explicar isso aqui. Mas é um pouco assim, continua um pouquinho de desconfiança dela, né, dentro dessa questão.
É, com 3.2 que deveria ser 3.1, mas tudo bem. Começou no 3.2. É esse estagiário, cara, não tem jeito. Estagiário é um problema. No texto que acabamos de ver, destacaremos dois pontos. Primeiro, de respeito à indagação de Evelina sobre o processo de análise que ela se submetia de modo a conhecer as razões que a levavam a negar a sua situação de desencarnação e a descobrir qual o tratamento adequado. Na visão dela, por que a existência de guardiães, anjos de guarda ou mentores espirituais responsáveis por cada encarnado não seria suficiente para se descobrir através deles as razões do seu bloqueio, tornando então desnecessário todo aquele trabalho terapêutico? Seria muito mais simples. Mas e a participação da própria pessoa na sua autodescoberta? É interessante isso na lei divina, gente. Quer dizer, a gente começa a ter vislumbres, né? Pequenos vislumbres de como funciona essa lei. Ela sempre, pelo menos parece ser sempre assim, todo auxílio espiritual, e quando eu falo auxílio espiritual, pode ser o auxílio que a Isabelle vai me dar. Depois vai ligar para mim, vai conversar comigo, eu estou com um problema, ela vai me ajudar, intuída ou por conta dela mesma, às vezes pela própria bagagem que ela tem de vida. É sempre no limite daquilo que a gente precisa para seguir em frente, não é para sair empurrando a gente pelo caminho afora sem que a gente faça esforço. É assim, é dar a mão para você levantar, é te dar uma palavra de apoio, é te mostrar o que você está errando, é te dar uma esperança, te dar como se fosse uma injeção de adrenalina ali para você poder, entendeu? E você vai seguindo, é sempre nesse limite, cara. Você pode observar nunca tudo é entregue de mão beijada, nem tudo é feito para tirar a gente dos nossos, vamos botar problemas, que não são problemas, tá? Os problemas que nós temos, todos eles, tá? Eles são situações adversas que nós não gostamos, nós não gostaríamos de ter, não gostaríamos de passar por eles, mas precisamos. E quando a gente muda, isso vai ajudando a gente a mudar a percepção. E essa mudança de percepção, quando a gente aprende a começar a realizar ela por si só já é um processo evolutivo. Ela por si só traz o processo de evolução. Então, sempre vai acontecendo, essa ajuda sempre acontece no limite em que ele não nos rouba o livre-arbítrio, em que ele nos ajuda, mas o mecanismo de justiça continua, o mecanismo de autorresponsabilidade continua, né? Então, isso nunca deixa de existir. Jesus fazia isso. Hã? Ele perguntava o que queres que eu faça. Depois ele falava, vai e não peques mais, porque você é responsável Exatamente, por manter a tua cura. Ele ajudava, mas ele não. Aí tá a diferença. Não transformava. Aí está a diferença da doutrina espírita para as religiões cristãs. Porque na religião cristã você é você é justificado pela tua fé e salvo pela graça divina. Então Jesus te salva. No Espiritismo não é assim, Jesus te ajuda, te ama, ele te dá orientação, ele envia os seus mensagens, ele envia Bezerra de Menezes, tantos outros mentores. Você não pega uma esponja e apaga toda a nossa sombra. Não. Igual o batismo do Evangelho. Eles falam que é como se você estivesse reiniciando sua vida. Aí seria tranquilo, né, cara? Mas só que não funciona dessa forma, né? Tem que ser nosso, não tem jeito, não tem como escapar disso. Aí a gente bota no 3.3. Uma possível resposta é que nossos mentores conhecem significativamente nossa psique, mas não em tal nível de profundidade. Mesmo nossos guias espirituais nos conhecem as tendências e coisas que fizemos ou deixamos de fazer, nossas virtudes e nossos defeitos, mas não as minúcias de toda a complexidade de cada espírito. Por exemplo, vamos dizer que eu desencarne e venha ser mentor da Ana. Eu acho que não vou ser, não, que eu vou ficar no você não vai ter mentor daqui. Eu acho que você não vai ter, não. Mas vamos, bem por hipótese minha, forçando bem a barra aqui, vamos dizer que eu fosse teu mentor. Eu saberia fatos do teu passado, eu poderia saber situações dessa vida, algumas tendências que você tem, conseguiria, olhando, dependendo do nível que eu tivesse, ver alguma coisa projetada na tua aura, que me diria um pouco do teu estado emocional, daquilo que te aflige, daquilo que não te aflige, e a partir daí eu tomo algumas providências, eu tento te ajudar. Mas eu não tenho como saber quem é a Ana. No meu estado evolutivo, sem chance.
Nenhuma. E nem os mentores que estão ainda na psicosfera da Terra. Mas eles sabem bastante, o suficiente para nos ajudar, mas não o suficiente para saber. Porque a Ana, ela é o universo em si mesma, é um cosmo, resultado de inúmeras reencarnações, de inúmeras vivências, de inúmeras interações, que não tem como um outro espírito saber, a não ser que ele seja muito evoluído. Mas quanto mais evoluído ele é, a influência é sempre indireta, não mais direta. Para que seja direta a influência dele, nós teríamos que abrir o nosso campo vibratório a isso. Mas como é que nós vamos conseguir abrir um campo vibratório com a influência de um espírito de uma ordem dessa? Ele vai tentar se comunicar com a gente, mas é inútil, não adianta. O que ele pode fazer, sim, pode nos curar fisicamente, ele pode fazer uma cirurgia espiritual na parte do perispírito, ele pode estimular, como eu falo, eu costumo dizer, o espírito que é um ovoide, por exemplo, eu falo ovoide que é o caso extremo, né, gente? Mas tem inúmeras outros estágios que não chega a esse, mas que são muito graves também. Ele pode dar aquela, eu chamo de uma chacoalhada na parte interna, mas ela também por si só não é suficiente, ela só ajuda. É como se você estivesse fazendo um carro pega. O carro está velho, bateria fraca, motorzinho queimando óleo, aí para. A Valerinha está dirigindo o carrinho dela lá. Eu vou, empurro esse carro, entendeu? Dá aquela chacoalhada, ele vai. Mas a Valéria vai ter que chegar uma hora que ela vai ter que pegar, levar esse carro na oficina, arrumar, ela mesma vai ter que cuidar do carro. Aquele ali foi só um empurrãozinho para o carro pegar no tranco ali, né? O carro pegar no tranco. Eu costumo dizer assim, eu costumo fazer essa analogia comparando-se o nosso psiquismo que está embotado, quando está muito doente, o espírito quando está num estado de uma psicose profunda, ele está totalmente assim alienado, é preciso movimentar aquele psiquismo. Eles conseguem fazer isso por ondas de pensamento muito forte, mas eles não estão ali ainda curando. É um processo de startar a autocura. Não tem como ele ir lá e corrigir tudo que você foi e bagunçou, cara. Essa bagunça você vai ter que arrumar. A gente bagunçou tudo. Agora vamos ter que consertar. Agora eles vão nos ajudar a consertar. Vão nos orientar, vão nos estimular, vão colocar pessoas no nosso caminho que vão nos ajudar bastante, mas eles não têm como fazer aquilo que cabe a nós mesmos. Então, é uma coisa que é importante de saber. E queria fazer uma pergunta em relação à legitimidade, a pessoa não necessariamente é corrompida moralmente, e ela consegue receber mensagens de espíritos muito corrompidos. Como é que se daria isso? Como assim? Ela tem uma medium? Não, o médium, o que acontece? Existe aí uma seguinte situação, né? Você pode ter um médium, por exemplo, Chico Xavier, que era um médium, né, de uma moral muito elevada, como é também o. O médico não tem uma moral elevada. Não, mas É bem evoluído. você está dizendo. Você está falando o caso inverso que você está falando? Ah, tá. Porque se você pega um médium de moral elevada, ele tanto recebe. Porque a gente vai achar que só vai vir espírito de luz, né? Mas ele consegue ter essa abrangência para receber espíritos muito sofredores. Porém, eles não impactam ele. Para o médium, aí tem o seguinte: para um médium que não tem uma moral muito elevada, mas tem uma habilidade mediúnica muito elevada, até um espírito superior pode se utilizar dele sem nenhum problema. Só que passar uma obra técnica, por exemplo, uma obra de natureza, digamos assim, muito elevada, ela é complicada. Não é impossível, tá? Dá para ser feito. No livro, por exemplo, o Livro dos Espíritos. A Celine Jaffe, ela foi uma das principais médiuns. E depois ela se voltou contra aquilo tudo, querendo receber dinheiro pela venda dos livros. Então, assim, não era uma moral tão elevada, mas a espiritualidade se utilizou dela. Então, se o médium, por exemplo, vou dar outro exemplo, Valdo Vieira. Mas aí não seria, de repente, um espírito tão evoluído, mas um espírito mais evoluído que ela, mas não. Não, o que acontece? A mediunidade é assim, ela é uma ferramenta que o espírito se utiliza, aí a gente tem que entender uma coisa, a possibilidade do uso da ferramenta por psicografia mecânica, que era o caso da Celine Jaffe e que era o caso do Valdo Vieira. No caso da psicografia mecânica, um espírito superior consegue usar bem a mediunidade dele com pouca influência da psique do médium, da parte moral. Se for intuitiva, ou melhor, se for uma psicofonia
seja ela consciente, inconsciente, onde o médium participa não com a psicografia mecânica, é muito difícil. Porque aí entra essa questão que a Valerinha falou, porque aí o que acontece? O espírito precisa entrar numa sintonia com o médium. A gente lembra que André Luiz, por exemplo, com o Chico, precisou ficar 2 anos, né, próximo do Chico, por conta do tamanho da obra. Para um espírito superior chegar para o médium, que não é muito moralmente evoluído, vai precisar ser psicografia mecânica. Se for psicografia de intuitiva, vai ter muito problema, consciente ou inconsciente. Só que aí é o seguinte, o problema do médium de moral duvidosa é que você nunca vai ter certeza, e esse é um grande problema, se o que ele está recebendo está vindo de um espírito de condição elevada, não. Você vai ter que analisar toda a mensagem, você vai ter que analisar com imenso cuidado, fazendo. Mas a chance de uma mistificação para o médium não muito evoluído moralmente é grande pra caramba, entendeu? Se há a possibilidade, você pergunta por isso, você se há ou não. Se há a possibilidade de um espírito não é evoluído moralmente receber a mensagem do espírito. Você está dizendo o médium, né? O médium não muito evoluído. O médium não muito evoluído receber a mensagem do espírito. Sim, a possibilidade existe. Se isso acontece, como é que nós aqui, né, não podemos ter esse espírito mais elevado? Porque o médium, veja, o médium, olha só, a mediunidade, vamos dizer, psicográfica, então estamos falando como uma ferramenta, uma possibilidade que você tem do teu córtex cerebral de ser influenciado diretamente por uma entidade, não há uma troca, veja, são duas coisas diferentes. Se eu recebo uma psicografia mecânica por ativação do meu córtex motor, tá, da área da região do córtex motor, não precisa ter necessariamente nível evolutivo equivalente. Mas se eu estou realizando um trabalho de conexão pela oração, e aí que nós estamos falando aqui, com o espírito superior, no caso, dei o exemplo máximo de Jesus, né? Eu estou falando no momento de uma oração, em que a gente está se conectando para receber uma mensagem para nós, para o interior de nós mesmos. Não é com a psicografia mecânica, o médico nem sabe o que está escrevendo. A psicografia mecânica, o médium escreve, ele nem sabe o que ele escreveu, porque o espírito atua mecanicamente sobre o braço e diretamente sobre o córtex motor. Então, são duas situações distintas, entendeu, Valéria? É importante essa questão da Valéria, para a gente realmente é uma dúvida válida. O que acontece? Na oração que eu faço, eu, José Ronaldo, vou fazer uma oração, eu não vou conseguir alcançar um espírito superior, a não ser em momentos muito assim, tem aqueles momentos na nossa vida em que a gente consegue manter um padrão assim durante pouco tempo, a gente consegue, durante alguns minutos, você consegue sentir uma vibração muito forte, você vai e faz essa conexão, mas é difícil a gente conseguir manter isso por muito tempo. Então, eu digo assim, no cotidiano é muito difícil conseguir fazer isso. Tanto entendimento tem um espírito, posso usar esse termo? Meia boca a não auxiliar. Não, mas não é meia boca, veja. Olha só, o que acontece? Não entendi, fala de novo. Você vai entender a posição que eu estou colocando? Fala. Eu acho que para a gente evoluir, a gente teria sempre ter um espírito bem mais evoluído, bem mais. Não muito mais, ele só precisa ser um pouco mais evoluído do que a gente. Ele só precisa estar. Veja, olha só. Uma criança na mão de uma mãe que não tem a mínima destreza. O que ela vai fazer com essa criança? As duas estão crescendo juntas. É isso que também vale. Não, mas isso também vale para o seu mentor. Ele também está aprendendo. Processo de evolução. Sim, ele está é mais aprendendo. evoluído que você e te amparando, igual a gente faz com uma pessoa que a gente vai auxiliar e que você sabe que ela tem pouco conhecimento, você não vai lá ajudar ela? Seu pouco conhecimento, que é o maior que o dela, vai ajudar e vocês dois vão evoluir. Então, ele tem um conhecimento maior. Ele tem que ser um pouco, no mínimo, um pouco a mais. Não precisa. Ele pode ser um pouco a mais. O que não pode ser exatamente igual a você. Eu só tenho assim, bem que no meu nível, para
Não é no mesmo nível. Ele não precisa, eu estou dizendo que não precisa ser um espírito muito evoluído, até porque não faria sentido. Ele tem que estar um pouco acima de você. Aí você aprende, ele aprende, os dois aprendem, mas ele tem que estar um pouco acima. Até porque no plano espiritual ainda vai ter uma outra vantagem para ele. Ele tem uma visão, uma clareza de observação que nós não temos, porque a gente está mergulhado na matéria, nós estamos mais restritos pelo ambiente. Ele não tem essa restrição do ambiente, do corpo físico. Então, a possibilidade de ajuda dele é maior. Agora, ele não precisa ser muito evoluído, ele tem que ser mais evoluído. Agora, eventualmente, um médico, por exemplo, um Chico, como o Divaldo, como esses outros, aí vão ter espíritos bem acima deles, porque também os caras se entregaram totalmente a essa tarefa. Né? Exatamente. Bom, 3.4. É claro que conhecem muitos dos episódios significativos de existências anteriores nossas, esses nossos mentores, né? Que possuem potencial de influenciar nossa tomada de decisão, mas eles não têm o poder e o conhecimento para determinar qual será a nossa decisão diante de cada situação que se nos apresenta. Até porque, gente, isso começa a criar um fio, como é que eu posso dizer? A decisão que a Ana toma, em certos momentos da vida dela, estão ligadas não só a você, mas a espíritos que fizeram parte da tua vida, pessoas que fizeram parte da tua vida, coisas que ainda vão acontecer. As nossas decisões influenciam não só nós mesmos, mas influenciam as outras pessoas à nossa volta. Mexem com os espíritos nossos que estão no plano espiritual. Então, esse processo é tão complexo que não tem como um mentor que está um pouco acima da gente ter esse nível tão amplo do conhecimento. Então, ele nos ajuda baseado em conceitos. Quais são os conceitos? Do princípio da lei divina, de amor, de justiça, não é? De perfeição, busca da perfeição, de busca dessa conexão espiritual. Ele vai trabalhar dessa forma, te ajudando a perdoar, te ajudando a não ter culpa ou vencer essa culpa, transformar isso num elemento que te traga a modificação. Ele não tem que ter o conhecimento minucioso de tudo. A gente vê isso, né? nos livros, do André, quando às vezes vê o mentor indo pedir ajuda Pede a outros, a um orientador. Ele vai até certo ponto. Vocês lembram uma reunião que a gente estudou isso numa reunião nossa aqui? Eu não me lembro qual é o livro. Acho que até o Godoy fez umas perguntas desse troço também. Em que estava a mesa. Ah, já sei. Domínios da Mediunidade. Teve uma das reuniões, foi o seguinte: o que acontecia? Não sei se vocês lembram, era muito trabalho naquela casa espírita, naquela reunião principalmente. E tinham vários. Assim, o problema era uma questão de uma prece para um encarnado que tinha acabado de desencarnar. O pedido chegou de um encarnado que vivia desencarnar, quando vai a orientação que chega para os trabalhadores, não eram mentores, eram uma equipe socorrista, né? A orientação que chega era uma orientação para encarnado, mas ele já tinha acabado de desencarnar. São pequenas nuances que acontecem dentro desse processo, porque a equipe socorrista ela vai ter trabalhadores de boa vontade conectados ao centro. O centro, por sua vez, os mentores do centro estão conectados a uma colônia espiritual, um posto de socorro. E, se for necessário, dependendo da situação, essa colônia espiritual se conecta, por isso que eu estou falando, ela começa a tornar uma coisa tão complexa que ela vai se conectar a níveis mais elevados. Um exemplo disso. Você lembra da palestra do Antônio, que mostrou para a gente? Não. Isso, certo. E tal, até chegar a Deus. Ele fez essa reserva, ele fez. Você não mora numa rua? Mora. Então, vai, aquela rua tem um número. Essa região tem CEP. Esse CEP, você já tem uma zona, e aí você vai. Ele vai chegando. Por quê? Por exemplo, nosso lar tem um Ministério da União Divina. O que é o Ministério da União Divina? Ele se conecta com planos ainda bem mais elevados, já fora do plano astral da Terra. Vocês lembram aquele livro Obreiros da Vida Eterna, na desencarnação da Albina, se eu não estou enganado? Na desencarnação da Albina, até a equipe chegar até ela, a equipe foi para uma desencarnação.
para auxiliar uma desencarnação. O menininho, que era neto dela, faz uma oração pedindo pela saúde dela, para ela não desencarnar. A espiritualidade começa a reavaliar todo o planejamento, porque eles verificam que a filha dela estava grávida, poderia tomar um choque tão grande, era muito ligada à mãe, que poderia vir a abortar, algum problema do tipo. E a menina que ia nascer ia ter um vínculo muito forte com esse garoto. Esse garoto era um neto adotivo dela, vamos dizer assim, né? Que ela tinha um orfanato. E o processo, ele vai para as esferas mais elevadas. Talvez tenha saído, eu estou colocando nosso lar, mas eu nem sei se era nosso lar, provavelmente era. Eles não falam isso, mas ele pode ter ido para uma esfera mais elevada ainda, para analisar essa situação. Conclusão, eles chegam à ideia, a melhor situação, que o melhor era esperar mais 3 ou 4 meses. Apesar de Albina fazer, a gente fala assim, tomara que ela não desencarne, coitada, vai desencarnar, coitada nada, ela tinha uma imensa luz e espera. A encarnação para ela era mais uma dificuldade do que um benefício, porque, na verdade, ela estava muito doente, fez muito bem e tinha muitos espíritos aguardando ela, profundamente agradecido. Então, só tinha luz esperando ela. E, no entanto, eles resolvem manter por mais 4 meses, 3 ou 4 meses, uma coisa assim, para dar tempo da outra menininha nascer, por causa da importância do trabalho que esse menininho e ela iam fazer. Olha só que coisa. E tudo desencadeado a partir de uma prece do garoto. Então, o destino, gente, vai sendo criado a toda hora. Entendeu? As nossas ações, nossas atitudes, e quando é necessário, ele vai para um plano. Mas aí nós estamos falando de tarefas e trabalhos, no caso da própria Albina, uma mulher maravilhosa em termos de realizar as tarefas que ela realizava e das que viriam através desse menininho e dessa menina, da neta dela. Então, essas coisas vão sendo reavaliadas, se for preciso, eles vão para planos mais elevados ainda. Portanto, o processo de diálogo, continuando aqui no 3.4, tá, gente? Portanto, o processo de diálogo entre a Evelina e o terapeuta é necessário, independente daquilo que os seus guias espirituais conheçam, até mesmo porque o próprio fato de exteriorizar, lembrar e processar a busca de conhecimento interno, como ocorre naquele momento, é algo que só o espírito pode realizar, ainda que ajudado por um terapeuta espiritual. Então, a ajuda, mas é o espírito que realiza. Estava lendo hoje um livro do Jay Lombard, chama-se A Mente de Deus, e ele é um neurologista. Ele estava falando de um caso que ele teve, quando ele era residente ainda, na verdade, ele era, na época, em 89, ele era residente em psiquiatria, depois ele mudou para neurologia, se tornou neurologista. E aí acabou fazendo a residência em neurologia. Só que ele falou que foi um dos casos que marcou muito ele, que a mulher chegou, uma mulher assim, ela tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, isso, lá era de origem da Guatemala, e ela chegou assim, totalmente agitada, urrando, igual um bicho, um animal, presa a maca, toda amarrada na maca. O pessoal, todo mundo assustado. O marido dela falou que era possessão. E deram o Aldol para ela. Quando deu o Aldol, ela voltou a ser de novo. Aí, ou seja, no final das contas, um psiquiatra mais antigo, que era o professor deles, foi chamado, assumiu o caso. E ele resolveu fazer um processo de hipnose, porque foi diagnosticado ali um transtorno de personalidade múltipla, né? Ela tinha 2 personalidades. No caso ali não era um processo obsessivo, tá, gente? O que aconteceu ali, você pode ter a personalidade múltipla por obsessão, pode ter a personalidade múltipla porque há uma dissociação de personalidade mesmo. Ela teve um trauma, um estupro, né? Um trauma muito grande quando ela era criança. Ela criou um outro personagem onde ela se protegia dentro daquele personagem e tinha a personalidade dela. Então, ele, com a hipnose, conseguiu trazê-la. Aí, depois, foi feito toda a parte de tratamento baseado numa psicoterapia convencional, né? Mas, para a gente entender como é que, às vezes, um trauma do passado, ele pode virar até uma personalidade criada por você, para ver a complexidade que nós temos em termos nossos. Então, por quanto é necessário que o indivíduo fale para ele ir resgatando
E claro que isso aí é uma situação bem radical, né? Mas nós temos muitos traumas do passado, como sombras, que precisam vir à tona e potencializadas pela voz, Uma pelo... personalidade múltipla poderia ser uma lembrança das suas. Pode ser uma vida, acontece muito, vidas anteriores que vêm à tona. É, E aí você não vai saber direito se uma comunicação mediúnica ou se é uma esquizofrenia, ou se é uma lembrança reencarnatória. Muitas vezes vem com uma lembrança que a personalidade, de certa forma, ela é intacta. Ela tem que, na verdade, todas essas camadas de personalidade, elas têm que ser integradas no futuro, no self. Tá? Todos os nossos egos têm que se integrar no self. Mas a gente ainda tem essas personalidades, de certa forma, dissociadas ainda. Elas estão se integrando aos poucos. Só que alguma delas fica tão às vezes traumática que ela vem à tona, né? E quando ela vem à tona, pode vir até mais de uma. Então é difícil pra caramba. Só que o tratamento é o mesmo. É que você lembra um livro do Mito da Mediunidade mesmo, até a gente comentou. Mas como é que eu vou saber? Se a pessoa a pessoa que estava sendo tratada, na verdade, ela estava manifestando. Vocês lembram que era uma senhora do século XVI, século XVII, eu não me lembro bem, lá na Europa. Era uma situação assim que ela cometeu crimes lá e tal, e vinha à tona aquela personalidade. Aí o dirigente da reunião estava tratando ela, o doutrinador, o dialogador. Aí você fala assim, mas ele está tratando o anímico dela, a personalidade. Não faz diferença, gente, é a mesma coisa, entendeu? Não importa se é um outro. Não importa se é um outro espírito ou se é você mesmo. Aquele mesmo seu é uma personalidade que está querendo se tornar autônoma e não pode. Aí você tem que fazer o tratamento dela, entendeu? Para esse processo de integração. Isso pode ser, a gente está falando na casa espírita, mas se você for tratar isso no consultório, não vai ser muito diferente. Se for um bom terapeuta, ele vai poder ajudar a pessoa nessa fusão dessas pessoas. Essa fusão não é o correto, a integração dessas personalidades, né? E aí, mas assim, a gente não precisa se preocupar na casa espírita. A pessoa está tendo um surto, está tendo o que a gente pode, às vezes, achar que é uma manifestação mediúnica, pode ser de uma personalidade espiritual, ou pode ser uma lembrança reencarnatória dela muito forte, precisa ser tratado. Não importa, o tratamento é o mesmo. Conversar, dialogar, para ela poder integrar essa personalidade que está ali engaiolada, ela não consegue se integrar ao restante dela, entendeu? Esse é um ponto muito curioso da nossa jornada, porque nós temos, se a gente olhar bem, mesmo para uma encarnação, a gente se reconhece como criança ou como adolescente. Pensa bem, cara, como a gente pensava, a cabeça oca que a gente era, entendeu? Quando a gente olha para hoje, a gente quase não se reconhece. E, no entanto, há um fio ligando todas essas camadas, que na verdade a gente acha que é muito complexo, né, quando a gente olha as reencarnações anteriores, mas na verdade, se a gente olhar essa vida mesmo, o José Ronaldo, quando tinha 4 anos, a minha última lembrança, sei lá, acho que 4, 5 anos de idade, que eu me lembro, mais antiga que eu me lembro, 4, 5 anos de idade por aí. Cara, não era nada do que eu sou hoje, entendeu? Tinha cabelo, isso eu tinha. Aí, assim, não tinha nada, cara. E no entanto, era eu. Então, observe que coisas interessantes, né? O tempo foi passando, nós fomos tendo mudanças, e, no entanto, somos o mesmo, ligados pelo mesmo fio. Então, o mesmo ocorre nas reencarnações, né? Só que se a nossa, em algum trauma, alguma vivência da nossa infância e juventude, ela é muito traumática, ela pode se dissociar. Por exemplo, nós ainda temos aquele cara que cortava a cabeça dentro da gente. Tem, tá lá dentro ainda. Então, de repente, a gente apresenta uma pessoa, hoje é aquela pessoa calma, tranquila, mas em algum momento ela pode apresentar aquela pessoa mais violenta. Ela não está tendo É um pouquinho, é uma parte daquilo. Pode ser um pouco do potencial dessa experiência ainda. Gente, a gente vai ver o último ponto aqui. Vamos ver se dá para fazer mais algum, mas eu acho que talvez não dê. 3.5. O segundo ponto a que nos referimos, e retornando ainda ao que já vimos comentado no item 2, diz respeito ao efeito do pensamento religioso na aceitação da vida após a morte. Aqui,
Nem faremos menção aos méritos kármicos e inúmeros fatores atenuantes que podem levar a grande assistência espiritual ao desencarnado, aliás, é o que se apresenta com Evelina. A questão essencial, voltando-nos, gente, vamos só, a questão essencial, voltando-nos exclusivamente para o efeito do pensamento religioso, é sobre a filiação religiosa de Evelina em sua última encarnação e o quanto isso ajudou ou não sua adaptação ao novo plano de existência. Evelina era católica, e aqui a religião A ou B não é em si a questão mais fundamental, mas sim o quanto se vivencia a religião em um nível de superfície, ou a pessoa utiliza a religião como elemento para desenvolver um sentimento religioso, ou uma religiosidade, espiritualidade. Aqui eu faço uma diferença. Uma coisa é você ter uma religião, outra coisa é você ter uma religiosidade. São duas coisas bem diferentes. Eu posso ter uma religião e não ter religiosidade, tá? E eu posso ter uma religiosidade e não ter uma religião estabelecida. Isso acontece também no livro Obreiros da Vida Eterna, no caso do Fábio. É o Fábio, é o Fábio. O Fábio... Hã? Botei aí? Aí eu queria comentar... Tá aí, só detalhe que eu queria comentar o caso dele aqui, rapidinho. É muito bacana o caso dele. Ou uma religiosidade, espiritualidade que, de certa forma, nem sequer depende de uma religião formal. Interessante ver no capítulo 11 do livro Obreiros, né, o caso de Fábio. O caso de Fábio, gente, mostra muito para a gente, ilustra muito bem isso aqui. Ele não tem, a princípio, uma religião formal. Ele é meio que espiritualista, pelo que dá a entender. Ele não entra em detalhes, mas é mais ou menos espiritualista, assim. Ele avisa os filhos dele, ele está tuberculoso, ele conversa com os filhos dele, explica que ele vai desencarnar, para eles ficarem tranquilos, que ele vai ficar bem, que ele vai estar olhando por eles. A mesma coisa ele fala com a mulher dele também. Tanto que a desencarnação dele é muito tranquila. É tão tranquila, na verdade, que quase não precisa de ajuda. Para vocês terem uma ideia, a equipe que vai receber ele, né, que é o André Luiz, o Hipólito, a Luciana, o grupo que eu acho que é o Jerônimo, né? O grupo que vai receber nem precisa fazer muito esforço assim, para ajudar, porque quase que ele já está lúcido quando ele já se preparou tanto que ele quase já está lúcido. O sentido que eu falo de religiosidade dele, espiritualidade dele, é o seguinte: é essa percepção de que há uma força maior, algo muito maior, dessa tentar se conectar com esse bem, com essa força superior e fazer o bem. Então, o Fábio, ele tem créditos preciosos na espiritualidade, se conecta com ele através de trabalhos, e eu acho mais interessante, fica meio que misterioso essa questão ali, que eles falam de tarefas anônimas. E dá a impressão que como ele tem uma intuição altamente desenvolvida, ele realiza tarefas em desdobramento, é o que dá a impressão durante o sono, sabe? E ele não tem uma religião propriamente, mas ele tem uma religiosidade, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? A Evelina tinha uma religião católica, mas ela tinha uma religiosidade, uma espiritualidade, ela estava trazendo isso para a vida dela? Acho que não. A religião seria agarrar com o seu homem. A religiosidade é o que ela está. Sim, a religiosidade é a essência. E aí, o que acontece? O que a gente tem é muitas pessoas que dizem religiosas, mas elas não têm religiosidade. E aí a questão é trazer, acho que isso aí, mas veja, isso não é só a única questão de Evelina, tá? Tem outros problemas, mas é um fato que ela era católica, mas ela não tinha uma religiosidade mais desenvolvida, né? A busca de expansão da transcendência humana é fenômeno natural dentro do mecanismo de evolução espiritual ao qual todas as criaturas estão submetidas. Todos nós, gente, temos como destino essa evolução da transcendência. Isso aí não é uma questão nem de opção nossa. A gente diz assim, nós temos livre-arbítrio. Temos. Só que aqui a gente entra num ponto curioso, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas nós não temos o livre-arbítrio para negar o nosso próprio destino. O nosso destino é uma grandeza espiritual. Ninguém poderá negar isso. Aí você vai dizer assim, pô, mas Deus vai obrigar? Não vai obrigar. As leis divinas, por si só, elas têm mecanismos dos mais diversos. Quando a gente falou aqui de ovóis,
da alienação mental, elas são, na verdade, mecanismos de defesa dentro da própria lei, para que isso não se transforme num agravamento kármico tal que o indivíduo ele chega a um ponto que seria teoricamente impossível ele evoluir e resgatar todo, se ele pudesse ficar 1 milhão de anos fazendo mal. Essa continuidade das atitudes de transgressão da lei divina leva o indivíduo à loucura. E ao levar à loucura, ele não aumenta mais o karma dele. A questão agora é fazer a correção do psiquismo dele, tirar ele daquele estado para começar agora a fazer o recomeço e corrigir os erros e equívocos passados. Mas ele não aumenta indefinidamente o karma. A própria lei divina ela tem os seus mecanismos, os seus elementos que asseguram isso, né? Deus te disse, vou fazer isso aqui com ele. Falei, não existe isso. É um conjunto de leis, né, que regem esse funcionamento e eles nos levam a essa transcendência máxima. Não há como nós fugirmos disso. Buscar a religiosidade, espiritualidade ou transcendência é fenômeno tão natural como o desenvolvimento da emoção sublimada ou da cognição elaborada. Ele pode ser adiado, mas não pode ser evitado, às vezes, em uma ou outra encarnação, pois é parte de nossa própria natureza, nosso próprio self. O que quer dizer com isso? Às vezes você pode ter uma reencarnação que você não desenvolve essa religiosidade, espiritualidade, beleza. Mas é muito difícil que você consiga fazer isso durante muito tempo, porque, muito tempo que eu digo assim, por muitas encarnações, porque no mínimo você vai ter a vivência na erradicidade. E vai vir à tona o fato de que você é um espírito imortal, entendeu? Então, quando você encarna novamente, muda-se o meio, muda-se o organismo, muda-se as circunstâncias, o ambiente, a família, a cultura em que você está, vem à tona novamente, porque não tem jeito, isso aí está no nosso, digamos assim, está meio que no nosso já DNA, está no nosso DNA espiritual, né? Muito bem. A religião formal, com todos os seus ritos, dogmas e práticas cultuais, é um dos canais que podem ser usados para dar direção a esse desenvolvimento no atual estágio que nos encontramos. Então, vejam bem, gente, a religião, ela é muito mais uma institucionalização da religiosidade. Eu institucionalizo a religiosidade através de um conjunto de sinais, de signos, de mecanismos, de processos e tal. Mas a religiosidade é um elemento da nossa própria natureza espiritual, faz parte da nossa natureza espiritual. A religião, você pode ser, se você for uma pessoa de uma grande transcendência, ou de uma boa transcendência, de uma boa religiosidade, em qualquer religião que você estiver atuando, você vai, digamos assim, ser bem sucedido naquele caminho que ela te mostra. Você vai tirar, se você for lá do Islã, por exemplo, do islamismo. A gente sempre tem aquela visão, né, mais radical dos muçulmanos e tal. Mas se você for uma pessoa com uma espiritualidade mais desenvolvida, ali você vai encontrar dentro da religião os melhores caminhos que ela te oferece. Assim como dentro do catolicismo, você tem muita coisa que levou a absurdos, mas você tem muita coisa que leva também a coisas excepcionais também, né? Então, assim, depende muito de como a religião é um canal pelo qual esse processo se dá. Ele também estimula o desenvolvimento dessa espiritualidade, dessa religiosidade, quando o indivíduo mergulha nela, mas ela é principalmente um mecanismo, ela é uma institucionalização da religiosidade. E vai chegar uma hora em que você vai ter um estudo da lei, como é mais ou menos como acontece no Espiritismo, você tem meio que um estudo da lei, um estudo de Deus, um estudo das relações com o mundo espiritual, e ao mesmo tempo o elemento da nossa própria evolução juntos, né? Porque quando a gente está muito evoluído espiritualmente, imagina que nós nascêssemos, tipo assim, para esclarecer melhor, vamos dizer o seguinte, que nós tenhamos um nível evolutivo que, em teoria, nós nos sentiríamos bem estando dentro de um grupo religioso, porque está tratando dessa questão espiritual que eu não vejo lá fora. Digamos que eu nasça na Suécia, ou eu nasça na Dinamarca, ou na Noruega. Os países nórdicos, 80%, 70% são ateus, gente. O ateísmo é assim, é tipo o nível de 70%, 60%. A chance de você nascer numa família
onde as pessoas são ateus. E você não ter o estímulo para procurar uma religião é grande, mas isso não muda o fato de que a religiosidade está dentro de você. Então, pode ser que você não pratique nenhuma religião, mas você provavelmente terá uma visão, essa visão contemplativa, essa visão da busca da meditação, de entender uma certa grandeza que existem no universo físico, e que há alguma coisa além disso. Talvez você não transforme isso num sistema religioso. Talvez você não use o termo fé, mas você, de certa forma, pratica isso de uma outra maneira. Porque você não tem um apego material, fazendo bem, não tendo apegos, perdoando. Ou seja, vai ter outros mecanismos nos quais você extravasa a tua espiritualidade. Esse é um grande problema, a meu ver, tá? Porque eu entendo que a opção de um ateísmo ela é válida do ponto de vista pessoal, como uma prática. Esse foi o grande problema que Kardec se bateu muito no espiritismo. Ele não condenava o ateu. Tipo assim, ele não estava preocupado se a pessoa resolvia ser ateu ou não. Mas a preocupação dele era que a filosofia ateísta, que estava muito forte na Europa, na França principalmente, virasse uma espécie de doutrina de massas. E a gente sabe o que isso deu. Quando a gente olha para países em que adotaram uma postura onde a própria individualidade deixa de ser... Vamos pegar aí a China maoísta e Rússia stalinista. Destruiu o templo religioso para caramba, proibiu as religiões. Esses países nórdicos, qual deles tem o assistido, normal. Então, assim, é aquele negócio. Eu acho que como uma doutrina de massas não é bom, não ajuda, atrapalha. Como uma opção individual, não. Aí é a opção da pessoa. A preocupação do Kardec não era... Vai com Deus, amigo. Vai com Deus, amigo. Tudo de bom. Como uma opção pessoal, não tem problema. Como uma visão, não, vamos difundir isso como a gente sabe o que isso fez. A crítica de Marx, por exemplo, da religião, como alguns falam que essa frase não é dele, mas na verdade o ataque à religião está implícita dentro desse processo. Todas as vertentes do comunismo, do socialismo do século XVIII, XIX, eles incorporaram a ideia da religião como sendo algo que estava contra os objetivos da revolução, né, do proletariado. E no final das contas, o resultado foi muito mais catastrófico. Assim, eu acho que uma religião ela é importante, mas ela é aquele negócio. Ela, por si só, não vai transformar a pessoa. A gente tem que entender essa diferença de religião e religiosidade, como a gente falou aqui no começo. Tá? Agora, se a pessoa opta, pessoalmente, por ser ateu, agnóstico, sem problema. Eu só acho que não é bom você espalhar para as pessoas que a vida não tem muito sentido o que a gente está fazendo aqui, entendeu? Aquela religião ou a religiosidade é a única coisa que sustenta aquele ser humano. Sim, com certeza. Isso muitas vezes impede a pessoa de se matar ou de fazer uma bobagem. Acho que é questão mesmo de saída de drogas, sair de álcool. É a religião que você segura. Aí você acaba com aquilo da pessoa. Agora, é claro que no mundo nosso ainda imperfeito, as religiões são imperfeitas, cara. Não tem jeito, isso aí o ser humano é imperfeito, o mundo é imperfeito. Né? Agora, você pega a mensagem de Jesus na sua essência, Sermão da Montanha. Cara, é uma coisa maravilhosa, cara. Agora, o quanto ele foi deturpado, né, ao longo do tempo, aí essa é uma outra questão. A sua caixinha de som é ótima para fazer meditação. Nossa, vai mudando a cor. Ela muda? Mas ela muda o quê? Ela vai mudando as cores. As cores vão mudando. Vai mudando. Eu não sabia, não estou vendo aqui. É ótimo fazer meditação. Rapaz. Mas eu não pedi isso, não. Ela veio com ela. Me manda o link Gente, a gente vai então fazer o nosso encerramento aqui hoje.